Boa tarde, gente. Meu nome é Lucas, eu sou o escritor desses dois livros que estão em lançamento aqui hoje. E eu e a Mari, a gente vai falar hoje um pouco sobre a jornada do herói e a jornada da heroína que acontecem dentro desses dois livros. A gente vai tentar jogar a voz o mais longe possível, mas claramente não dá para escutar muito de longe. Então quem quiser escutar vai ter que chegar mais perto ou ver o gravado, que a gente está microfonado e no gravado vai dar para escutar tudo. Então, para começar, o Corvo Negro, ele tem a jornada do herói como estrutura base. A jornada do herói, ela é uma estrutura de 12 atos, é uma estrutura de 12 passos, onde você começa no mundo comum. É a estrutura mais padrão, que todo mundo identifica em praticamente qualquer obra, em qualquer obra de ficção, mas principalmente muito em fantasia. Qualquer tipo de livro, qualquer tipo de série que vocês consumirem, com muita frequência vai ter lá dentro a jornada do herói em algum momento. No Corvo Negro, ele brinca com isso, já esperando que ele vai terminar no mesmo livro e depois vai começar com a jornada da heroína no livro 2. Então já sabe que vai acabar uma técnica ali e começar outra depois. Normalmente, quando você está lendo uma série, que aqui a gente está falando de dois livros que são um depois do outro, né? Você faz uma jornada do herói do começo até o fim aqui. Aí foi um pouco diferente porque eu queria dar uma brincada e funcionou. No Corvo Negro a gente começa no mundo comum do protagonista, que é um mundo fantástico, totalmente ficcional, mas que lembra muito o nosso mundo. Em estética, em semiótica, ele é um mundo ficcional e fantástico, mas ele é um mundo ficcional muito brasileiro. Ele é uma fantasia que flerta um pouco com aquele lado europeu, para a galera que não está acostumada com uma fantasia mais brasileira não estranhar e parar de ler. Você começa lendo e você percebe que é um mundo fantástico, que é um mundo onde o governo daquele lugar não valoriza muito a população, mas meio que sempre é assim, um mundo que tem rei, né? Porque o rei tem tudo e o povo passa pobreza. Então não tem nada de muito novo no primeiro momento quando você olha. Ele só te contextualiza nesse mundo comum. Até a gente ter a primeira virada, que tem em toda a jornada do herói, que é o nosso vilão que acompanha durante todos os livros, os dois livros, que é o Rafael, que ele confronta tanto o protagonista quanto a parceira dele no momento, sobre a necessidade de eles falarem com o rei. É uma parada que não é muito esperada, porque o nosso protagonista ele é uma espécie de miliciano, ele é um adolescente ainda, mas ele se juntou com os órfãos ali e abriu meio que uma milícia. Então ele bate na porta das lojas e fala, se você não me pagar, eu vou te roubar. A galera vai pagando ele. O governo não se importava muito com isso, porque desde que tem alguém botando terror lá, eles têm desculpa para espancar pobre na rua também. Então meio que uma mão lava a outra, né? E aí eles vão se ajudando. Mas chegou um ponto onde o governo, esse reinado, ele viu uma oportunidade de ganhar mais dinheiro usando essa galera. Então eles abordam o protagonista, abordam ele e a parceira dele e tentam chamar ele para essa reunião. O protagonista não topa, porque ele é muito contra o rei, mas a parceira dele não gosta muito dessa vida de ser miliciana. E ela vê na oportunidade de conversar com o rei, daqui a pouco de legalizar o trabalho deles, né? Afinal de contas, querendo ou não, eles apanham na rua com certa frequência da PM desse mundo, estão no risco de ser presos, levam uns tapas na cara, são perseguidos de vez em quando por alguém que não quer pagar, porque eles são milicianos, mas eles são milicianos que dificilmente matam alguém de verdade. Eles têm uma fama muito grande porque já mataram, meio que sem querer, os guardas, que é meio que a PM desse universo. Né? Então eles são famosos por ser meio violento demais. Mas é aquela fama exagerada, com muito marketing que eles mesmos fizeram e também outras pessoas fizeram, que ajudam eles a ser temidos o suficiente para cobrar o dinheiro. Ela acaba indo escondido, encontrar com esse rei, e ali a gente tem uma série de possibilidades de você olhar para a jornada do herói. Porque como o Corvo Negro é um romance, ele não se trata só de uma jornada. A gente tem a jornada do protagonista, a gente tem a jornada da Mary, que é essa mulher que vai até o rei, que ela tem uma jornada própria. A gente tem a jornada do Faren, que é esse personagem, que quem tá longe não tá vendo, mas eu juro que tem um personagem aqui, que é outra jornada. E na jornada da Mary, ela encontra uma espécie de mentor no nosso vilão, porque ele vai conseguir ajudar ela a legalizar o que ela quer, a tornar real
esse objetivo dela de sair da ilegalidade, de sair do perigo, de dar uma vida mais digna para as pessoas com quem ela convive. Essa turma de trambiqueiro, né? Mas são os trambiqueirinhos com coração até que bom. Nessa reunião, não participam só pessoas da nobreza. Nesse reino, a gente começa a entender que ele não é um reino ficcional de fantasia tradicional, porque nessa mesa tem muito mais pessoas que não são da nobreza, mas são muito ricas, do que pessoas que têm um sobrenome muito forte e são da nobreza. A gente começa a entender que nesses reinos, quem está aparentemente jogando as cartas mesmo é a burguesia desses reinos, e não de fato o rei. O rei é meio que a cara. Ele é aquela pessoa que você bota a culpa, que está no cartaz. Só que quem nessa reunião diz o que quer, o que não quer, algumas pessoas são contra, outras a favor, é a burguesia desse lugar. Depois dessa reunião, ela entende que o objetivo do rei é que os milicianos sigam sendo uma espécie de milicianos. Só que eles vão estar coletando um valor maior e em nome do reinado. E ali a gente tem a nossa primeira provocação da história. E nesse momento, a Mary tem que decidir se ela cruza o primeiro limiar ou não, que é outra etapa da jornada do herói. Quando você cruza o primeiro limiar, é um momento que não tem mais volta, sabe? A partir daquele momento você entende que a aventura começou. A Mary, ela sabe que ela tem que convencer o Ukel, que é o protagonista, que ele é totalmente contra. Ela tem que convencer os outros membros da gangue dela de milicianos sobre isso. Ela sabe que algumas pessoas vão ser a favor, outras não. E ela entende que ela vai fazer isso. E nesse momento ela cruza o primeiro limiar e começa a jornada dela. Ao mesmo tempo, o Ukel, ele está muito estável nesse momento. Ele está lá parado, inerte. As coisas não estão acontecendo para ele ainda. Quando a Mary provoca ele está no mundo comum dele, que é vivendo com esses milicianos, fazendo os planos dele, e ele começa na zona de conforto dele. E ele começa a ter um plano, inclusive, até de tentar tomar o poder do rei, uma coisa que com certeza não daria certo. Mas na cabeça deles, que são adolescentes, faz sentido. A Mary dá um jeito de tirar o Ukel de cena, manda ele passear, inventa uma história lá e ele vai atrás de um monstro que não existe. E ela convence os outros a topar o plano dela. O que ela não esperava era que o governo, o reinado, não estava disposto a esperar eles decidirem se queriam ou não. Eles foram até a casa onde eles viviam, botaram fogo na casa, mataram uma galera, e quando o Ukel chega na casa, ele acha que todo mundo morreu, que a casa pegou fogo, tenta brigar com o pessoal lá, mas ele perde, toma uma surra e é preso. E ali a gente começa a acompanhar a jornada do herói do Ukel, dentro da cadeia. Aí ele vai conhecer o mentor dele, aí ele vai cruzar o primeiro limiar dele, e a gente vai acompanhar uma história inicialmente do Ukel, onde ele não entende quem fez isso com ele, qual é o verdadeiro vilão da história dele. Porque para ele tudo aquilo foi causado pelo rei. Ele não sabe a verdadeira história por trás, porque a Mary nunca conversou com ele, ele não foi naquela reunião. E quando ele descobre tudo, ele começa uma aventura e uma missão de vingança que no final das contas não faz sentido para a gente que está lendo a história, mas para ele faz muito sentido. E a gente acompanha esse personagem construindo uma escalada de vingança que a gente sabe que ele vai se arrepender. E a gente fica acompanhando, pensando, meu Deus, você não faz ideia do que você está fazendo. E aí eu não vou contar o resto da história, porque obviamente é muito spoiler, né? Mas a estrutura de Jornada do Herói, ela foi aplicada dessa forma em O Corvo Negro, e os outros passos, os confrontos, as idas e vindas, vocês vão encontrar nesse livro. E aí nesse livro já passa para a Jornada da Heroína, que é especialista em falar sobre esse tema, é a Mari, não sou eu. Quando a gente começou a trabalhar, esse aqui foi o primeiro livro do Lucas, né? E a gente teve todo um retrabalho de edição, tudo. A gente sentou e a gente falou, por que não trazer a jornada do herói masculina, feita pelo Joseph Campbell, que todo mundo já conhece, e no Urutau Púrpura, que antes era a Fênix Rubra, por que não trazer uma jornada da heroína? E trazer também questões, além do folclore nacional, né? Além da construção de mundo, a gente trazer uma protagonista mãe. Ou seja,
Ele fez muitas pesquisas, parabéns, para escrever uma mulher, uma mãe solo, e trazer muitas questões sociais dentro. A Liz, ela é aquela protagonista que ela é imperfeita. E ela se destaca justamente pelas suas imperfeições. Ela tem um porquê, ela tem um pra quê, e ela só não tem o como lutar. Ela recebe aquele chamado lá no início, que se a gente for... Eu falo para ele, se ele fizer um prólogo sobre a história da Liz, a gente tem ali uma promessa da Virgem, que é uma pessoa que acredita que todas as coisas são muito boas, até de fato acontecer algo com ela. E daí a gente traz a jornada da heroína, que é uma mulher falha, cheia de defeitos, dentro de um ambiente totalmente masculino, porque a Liz, ela tá sim dentro de um ambiente masculino e ela acaba convivendo com alguém, que é o Ukel, que é o protagonista de toda a história. Ela acaba convivendo com ele e ele tem os trejeitos masculinos, ele tem costumes, ele é perdido. E daí ele cai no lado de uma mulher que é totalmente decidida, que tem um porquê, um pra que lutar, que tem um filho e sustenta ele sozinho. Tem várias coisas por trás do filho dela que ela tem que ter um respaldo maior e que luta por uma classe escravizada. Então a gente tem ali os monstros, né? Que são pessoas com... Não são pessoas, não são vistos como pessoas. A gente traz ali campos que se remetem a campos de escravização, inclusive você se inspirou, né? Sim. No campo de... Foi o caso que aconteceu em Bento Gonçalves ano passado, em 2023. Eu cresci boa parte da minha vida em Bento Gonçalves. Em 2023, teve um resgate de mais de 200 pessoas em situação análoga à escravidão lá. Quando esse caso aconteceu, eu fui muito tocado primeiro porque eu cresci lá e porque meu avô, que ainda é vivo, foi vítima de trabalho análogo à escravidão nos Estados Unidos alguns anos atrás. E lá em Bento Gonçalves, a maior parte das pessoas tratou o caso como se não fosse uma coisa importante. Para ser bem sincero, eles tratavam como se fosse um problema para a economia das vinícolas e não para as pessoas que foram libertas. Então foi um caso que me tocou muito e aconteceu bem quando eu estava escrevendo esses livros e eu consegui trazer para dentro dele um arco longo e complexo sobre isso, criando essa analogia de uma espécie que é o corpo seco, que é uma criatura do folclore brasileiro, repensado e refeito para conseguir funcionar dentro desse contexto, em um ambiente onde, em prol dos lucros, as pessoas estavam usando essas pessoas para um trabalho análogo à escravidão, se justificando de um problema de saúde que elas tinham. Na prática, é isso que acontece. Exato. E daí a Liz, como heroína na jornada, ela tem que, sozinha ela não vai conseguir, porque ela está dentro de um ambiente que não é propício a isso. E aí o caminho dela cruza com o do Ukel. O Ukel cheio de conflitos, com aquela visão muito jovem de eu consigo, eu vou atrás, eu luto, eu consigo derrubar o governo e tal. E ela já, no auge da sua maturidade e devido às dificuldades que ela passou, isso tem na jornada da heroína, né, que vem a coisa da maturidade, dos chamados, que a gente tem o chamado para aventura, no caso da jornada da heroína, a gente tem o chamado para desventura, né? Porque a mulher, ela vive uma desventura, ela não escolhe ir, ela não aceita, ela simplesmente é colocada dentro da situação. Então, ela traz a maturidade dela para o Ukel. E aí ele também é o interesse amoroso dela, óbvio, né? Que a gente precisa ter aquela coisa, a gente precisa dar mel para essa mulher, né? Então, os dois, eles, dentro das suas dificuldades, eles equilibram o mundo, a construção de mundo. E daí ele traz muito a questão dos seres, sim, que remetem à mitologia, nossa mitologia, né? Folclórica, mas que também a gente pode trazer para o mundo geek, como os Pokémons, por isso das cartinhas. Inclusive a gente tá com os livros, o lançamento deles é hoje, né? Eles estão disponíveis lá no stand da Flive, lá na mesa lá fora. E levando esse livro, tem uma cartinha Pokémon, que é inspirada no personagem do livro. Levando esse, tem a cartinha do Boitatá, que faz parte do livro, é uma criatura folclórica. E os dois juntos levam o Urutau, que dá nome para a história. O Urutau, ele é um animal muito brasileiro, cheio de lenda, cheio de mistério. E por causa disso mesmo, que não só ele dá nome para a história, como ele é um personagem central aqui dentro. Ele carrega nas costas uma tensão e um problema, assim, é um drama gigantesco
nas costas do passarinho, entendeu? Então eu sou maluco no Brasil, e como eu sou editor também, eu vejo muita história brasileira, muito brasileira, sendo barrada por leitor que não está acostumado. E muito brasileiro tentando fingir que é gringo, escrevendo como se fosse um gringo. Eu tentei justamente no Corvo Negro trazer algo um pouco mais light, bem brasileiro, mas mais light. E no livro 2 eu acelerei com força. Então a nossa fênix é uma arara azul, tem um boitatá. Isso aqui é um pirarucu, gigantesco, mas é um pirarucu. Aqui a gente tem um tigre, e aqui uma mula sem cabeça, que é a montaria do Ukel que ele tem depois. E tudo repensado e reimaginado para funcionar no mundo de fantasia e enriquecer um pouco nossa cultura. Porque a cultura europeia, ela era de um jeito, e os autores de ficção eles foram moldando para ficar palatável para o público-alvo deles. Então tem várias versões de elfos, por exemplo, sabe? E no Brasil a gente também tem várias versões de muita coisa. Então eu quis trazer uma versão que eu achei que as pessoas iam gostar de ler. Exato. E ele também traz uma lenda que nós temos, sim, dentro da nossa história, e não vou dar spoiler. Tá bom? A gente tem a questão do nosso... A gente conhece o vampiro é verdade. por causa do Conde Drácula, né? Aquele vampiro diferente, que chupa o sangue, que é sedutor. Mas dentro da mitologia brasileira, a gente tem o encorado, que é um tipo de vampiro. E as pesquisas foram muito intensas, porque a gente encontrou sobre ele só em 3 lugares diferentes. Nossa, é muito difícil saber da cultura brasileira. Daí eu falei, Lucas, agora você aproveita e cria a sua mitologia em cima do que já tem. E é um spoiler gigantesco mesmo, se a gente contasse onde é que tem o encorado. Mas eu amo esses rolês. Porque realmente a mitologia brasileira, ela é muito rica, tem muita coisa. Cada estado tem coisas que são só deles. E quando você começa a pesquisar, você encontra, tipo, o nome do personagem, o nome da criatura, uma leve descrição, mas você não chega de fato a ter um volume legal de conteúdo. Em livros você encontra, mas na internet não tem muita coisa mesmo. Então foi bacana de conseguir pegar uns personagens do nosso folclore, pouco explorados, e inventar coisa em cima deles. Sim. E aí inventamos coisa pra caramba. Exatamente, tem bastante. É um universo bem rico. E como ele falou, se a gente trazer para o cenário político, os livros dele, não político partidário, gente. Mas também podemos Não, é político bem partidário. Mas vamos falar só em questões políticas. Eu não tô nem aí, tá? amiga. A gente traz aqui, a gente tem o Ukel, o adolescente, um jovem esperançoso, cheio de ideias, motivos, que é colocado em uma situação na qual tudo que você pensa, tudo que você quer é comprado. O dinheiro, ele de fato modifica as pessoas. Daí a gente traz ele para um outro cenário, e isso é muito importante, porque para o público infanto-juvenil sim, você é uma soma daquilo que você convive. Sim. Você é uma soma do ambiente. O ambiente, ele influencia você sim, seja para bom ou seja para ruim. Aqui a gente tem um Ukel, uma zona de conforto, que para ele tá tudo bem, e a gente tem a primeira intervenção feminina, que é da Mary, tentando falar, cara, acorda, porque o teu pensamento, a forma, você não vai mudar nada, nem você, nem a sua situação, muito menos a nossa. Sim. E aí ele continua, até ser preso, passar por dificuldades. Aí a gente vai para um segundo cenário, que é ele com uma mulher, praticamente a mesma idade ali, mas com um grau de experiência maior, dentro de um ambiente totalmente misógino para ela. Assim, eu não sei como você conseguiu escrever, e parabéns por isso, trazer uma mulher em um cenário sem... Uma das coisas que quando a gente estava trabalhando Sim. foi, o Lucas, ele se atentou a não trazer uma personagem sensualizada, uma mulher maravilha, uma mulher puritana, livre de qualquer defeito, não. Ele trouxe uma mulher com dificuldades, uma mulher que vai lá, toma banho no rio e o cara quer morrer aqui quando olha ela, mas ele não descreve isso. Então ele não trouxe a mulher sensualizada. E isso é muito importante, porque dentro dos nossos livros, a gente sempre traz a mulher como uma figura muito sensual, e tudo bem trazer isso, mas quando você traz para um contexto de livros que são para um público mais jovem, você está incentivando as meninas que elas precisam ser sensuais para conseguir chamar atenção, e você não precisa disso. Pelo contrário, e detalhe, gente, a Liz, ela não é o tipo de personagem que é o recurso de personagem de correção do Ukel, não. Ela não corrige ninguém.
Ela olha e fala assim, cara, você quer continuar aí fazendo as tuas porcarias? Então tudo bem, vai lá, se ferra. Quando ele vem ferrado e fala pra ela olha e fala, muito bem, eu te avisei, vai lá de novo. Então essa dinâmica de construção dela como heroína, mesmo não sendo a protagonista do livro, porque o protagonista é o Ukel, ele conseguiu construir muito bem no segundo livro essa jornada de as mulheres, a estrutura de escrita feminina, ela sempre foi muito julgada, muito marginalizada, como se nós, mulheres, não tivéssemos nada de interessante para trazer, a não ser literatura de mulherzinha. E aqui ele traz uma jornada da heroína escrita por um homem com um olhar de... Ela está em um cenário misógino porque essa é a nossa realidade. Nós vivemos em um patriarcado, sim, e não adianta falar que não, a gente está tentando, a gente está lutando, a gente está conquistando o nosso espaço. E é justamente isso que a Liz faz. Ela luta, ela reluta e ela vai até o fim, principalmente para defender aqueles que ela ama, porque a relação que ela tem com o filho e o que ela faz pelo filho, isso é uma coisa muito admirável e eu tenho muito orgulho de ter editado esses livros. A minha literatura ela é muito autobiográfica, né? E quando eu falei sobre o trabalho análogo à escravidão, acho que deu para entender que eu não queria tocar num assunto que eu não tivesse um mínimo de sentimento sobre. Sobre a Liz e ela ser uma mãe solo, quem me trouxe esse insight foi a Mari. E quando ela me falou isso, me fez muito sentido, porque eu fui criado por uma mãe solo. E a minha mãe, enquanto eu era adolescente, era criança, eu não conseguia entender o quão difícil era, o quão sacrificante era ela criar eu e meu irmão. Quando eu fiquei mais velho e eu tive consciência de como o mundo funciona, como a vida é, eu entendi, eu olhei para trás em retrospecto e eu entendi o tanto que ela abdicou da vida dela inteira para que a gente pudesse ter uma vida confortável e a gente pudesse fazer as nossas escolhas e ter uma vida melhor, sabe? Então, quando a Mari me propôs isso e eu consegui inserir no livro, eu pensava na minha mãe. E por isso que eu acho que ficou bom. Porque eu não podia faltar com respeito com ela, entendeu? Não podia sensualizar sua mãe, né? Também. Mas também tem o público-alvo, né, amigo? Tem Pelo amor de Deus. Então é isso. É isso. Vocês têm alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, a gente responde. Como que foi esse processo aí de tantos anos? Cara, assim, a primeira edição do Corvo Negro, ela saiu em 2016, na real. Faz quase 10 anos. Nossa senhora. Tô ficando muito velho, muito rápido, né? Assim, a primeira edição, pra mim, ela foi uma grande aula, hoje em dia, de por que eu tenho que ter paciência com os escritores que publicam na minha editora no primeiro livro. Porque o meu primeiro livro, ele era mal escrito, ele não tinha roteiro, ele não tinha técnica, ele não tinha revisão ortográfica. Não tinha travessão. Não tinha travessão. Eu ganhei um edital que pagou 30 mil reais para publicar o livro. E eu publiquei um livro lindo, capa dura. E eu consegui vender ele muito bem. Naquela época eu descobri que eu era muito bom de marketing. E hoje eu descobri que você precisa ter um marketing muito bom para vender muito livro, e não um livro muito bom. Porque o livro é horrível. Quando eu reescrevi ele a primeira vez para lançar, eu, na verdade, dividi ele para que fosse um livro mais comercial, mais barato e tal, porque eu aprendi muita coisa sobre custo e não tinha mais 30 mil para gastar, né? E aí eu fiz uma edição que eu pudesse comercializar. Só que quando eu fui escrever a continuação, quase ninguém aqui sabe, mas era para ser 3 livros, era uma trilogia. E eu já tinha lançado o livro 1 e o livro 2. O livro 2, ele não existe mais. Ele foi devorado pelo Urutau Púrpura. Inclusive, o nome do Urutau Púrpura era a Fênix Rubra. Quando a gente estava relendo, se não me engano foi a Cláudia, ela me disse, não faz mais sentido ter esse nome. E aí a gente colocou o Urutau Púrpura para fazer sentido com a história nova. O que aconteceu foi, quando eu fui escrever o livro 3, que era para se chamar Urutau Púrpura, eu descobri que o Corvo Negro era muito ruim. Muito ruim. E eu fiquei pensando, caramba, né? Eu quero que as pessoas comprem o livro 3. Para ela ler o livro 3, ela vai ter que ler o livro 1. E o livro 1 é horroroso. E além de ser horroroso, ninguém vai chegar no livro 3, eu sou dono de uma editora cheia de autor. Que tipo de respeito eu vou ter quando os autores que publicam na minha editora pegarem meu livro para ler e for uma bomba, entendeu?
Aí eu reescrevi do zero. Eu tinha 45 dias para escrever do zero roteiro, escaleta de 3 livros. Eu dei conta de escrever 2. E aí eu percebi que não precisava do terceiro. E aí morreu. Então o grande processo foi descobrir que, lá no começo, eu era um escritor amador, iniciante, que não sabia o que estava fazendo, tomei péssimas decisões, mas eu tinha um marketing muito poderoso. E aí eu, hoje, com conhecimento, com as técnicas, com a ajuda da Mari, principalmente, e de outras pessoas, eu consegui fazer um produto que eu tenho muito orgulho, funciona para o público-alvo e que as pessoas vão gostar de ler, vão se divertir. E eu não tenho medo de dar esses livros na mão de ninguém. Porque eu sei que qualquer pessoa que lê, mesmo que não seja público-alvo, mesmo que não goste de paixão, vai ler o livro e falar, pelo menos ele cumpre o que ele promete, sabe? E eu vou conseguir ter umas notas boas na Amazon. Porque se eu fosse dar nota pro meu livro antigo, eu daria nota 1 para ele, certeza. E para esses aqui, eu daria nota máxima com tranquilidade. Então o processo foi muito uma autodescoberta do tanto que eu era horroroso lá e hoje eu evoluí. E por isso que eu tenho paciência com os autores hoje em dia. Porque eu sei que eu já fui igual a eles. E por isso tem as cartinhas Pokémon, porque ele evoluiu, entendeu? E o intuito dos livros também é eles serem, além de cumprir toda essa jornada que a gente precisa que tenha, falando de estrutura, profissionalmente falando de estrutura, é que seja um produto, que seja comercial. Então, ele tem que agradar principalmente ao público-alvo dele, mas não desagradar aos outros. Sim. Então, se você é uma pessoa de 34 anos que lê os livros, você vai ter uma visão. Se você é uma adolescente de 14, 15, 16, você vai ter outra. Porque a sua visão de mundo, o seu conhecimento empírico, ele influencia muito na forma que você lê. Então, a gente quis criar um produto que fosse tipo o Pequeno Príncipe. Independentemente da idade que você tenha, você vai ler e você vai ter a sua experiência. Então, é bem interessante. Inclusive, você falou de questão política. Mesmo alguém que seja da bandeira completamente oposta que a minha, que lê os livros, pode olhar por toda a ótica torta e achar que o grande vilão da história concorda com a cabeça dele. Sim. Se tem gente que assiste One Piece e acha que o Luffy é de direita, dá pra fazer qualquer coisa, mano. Dá pra fazer qualquer coisa. E é isso. Tem mais alguma pergunta? Tem. Mas, na verdade, a gente tem muitos autores que usam, sim, o folclore brasileiro. A gente tem muito, muito. Acontece que não é tão divulgado, tão trabalhado, tão visto, tão aceito. Principalmente quando a gente fala das mitologias indígenas, mitologias iorubás, que a gente tem todo aquele racismo estrutural por trás, né? Digamos, Thor, ele é interessante, mas ele também faz sacrifício de crianças, entre outras coisas. Mas a galera vai pro cinema assistir. Mas se você fizer a mesma coisa com Xangô, não pode, porque é coisa de macumba, é coisa de gente, enfim, é coisa do diabo. Sim. Então a gente tem muito essa marginalização das nossas mitologias. Por quê? Porque as nossas mitologias, eles sempre ligam a questões religiosas. Quando os jesuítas vieram para cá, para o Brasil, e tem um contexto histórico, eles fizeram com que essas pessoas indígenas e as pessoas de matriz africana, os escravizados na época, eles tivessem aquela coisa de as suas crenças, as suas histórias, elas estão sempre ligadas ao meio religioso. Isso não acontece muito lá na Europa, porque raramente você vê um adorador de Thor sem dar risada dele. Entendeu? Tem essas questões. A gente também tem uma verba muito baixa para a literatura brasileira. Sim. Né? É muito difícil você ter um livro que ele é nacional e ele é mainstream e ele não passou por muita sorte. Tem pouquíssimos livros brasileiros que todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece, e a maioria deles já está há mais de 10 anos no mercado. Sim. Então a gente também tem essa barreira. Só que a Flive mesmo é uma editora que ela fomenta esse tipo de literatura. Porque a gente entende que o escritor brasileiro ele é responsável por criar o que é ser ficção brasileira. É a gente que dita o que é, o que não é. Então a gente tem que criar mais, colocar mais isso para a rua e, por meio da editora e por meio dos autores também, divulgar mais isso e consumir mais. Exato. Então eu acho que é uma questão de tempo, mas não é uma questão de 1 ano ou 2, é uma questão de 10 anos, 20 anos. Mas eu acho que a gente vai conseguir ter uma discussão mais branda no futuro. Exato. Eu espero. E falando em contexto histórico, por fora, por exemplo, a gente tem aquela saga de Sangue e Ossos, se eu não me engano, que a mulher veio para Salvador para estudar a mitologia iorubá. Então, sim, é rico em conhecimento, é rico em material,
Mas sempre tem muito aquela coisa do o livro é um produto, ele tem que ser rentável, ele tem que vender. E se eu escrever e ninguém comprar? Sim. Muitas pessoas vivem disso. Então, eles optam sempre por uma literatura mais de entretenimento, que tenha uma grande aceitação maior. E também tem muito amadorismo, né? Sim. Porque quando eu escrevi a primeira versão do Corvo Negro, eu tava jogando Skyrim e lendo outras paradas, e aí tinha muita referência ali que era de coisa muito europeia, muito superficial. Por sorte, na época, o meu inconsciente era bem brasileiro, tinha bastante coisa ali brasileira. Mas ainda assim era uma edição que ela carecia muito de personalidade, né? Sim, personalidade, exatamente. E é isso. É isso. Alguma pergunta ou encerramos? Encerramos, então. Muito obrigado, gente. Os livros estão disponíveis ali fora, eu vou estar lá autografando também, para quem quiser. E um é R$ 49,90, os dois saem por R$ 89,80. Um beijo para vocês, tá? Muito obrigado.